Mateus narra o nascimento e a infância de Cristo, iniciando com a descrição da genealogia de Cristo. Ele faz emergir dois nomes importantes, o de Davi e o de Abraão. Isso para convencer os judeus de que Jesus tinha direito ao trono de Davi. A genealogia de Mateus apresenta algumas dificuldades. Ela diz haver 42 gerações, quando na verdade existem apenas 41. Alguns nomes são omitidos, como Acasias, Joás e Joaquim. Pode ser que o objetivo dessas omissões e acréscimos seja para formar os três grupos de 14 gerações. Na verdade, não há unanimidade e nem uma boa explicação entre os estudiosos e teólogos. Aparece na árvore genealógica de Cristo 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. 2 delas são gentílicas e 2 delas têm mancha moral em seu caráter. No entanto, isso é uma demonstração da graça de Deus para alcançar até mesmo aqueles que estavam fora do plano da salvação, demonstrando com isso que a graça dele é para todos os homens. A genealogia de Mateus é diferente da registrada em Lucas. A genealogia de Mateus, ela demonstra a ascendência através do pai adotivo, que é José. Por meio de José, Jesus não teria direito ao trono, pois ele é descendente de Jeconias, e sobre Jeconias Deus havia dito que nenhum dos seus descendentes poderia se assentar no trono, segundo Jeremias 22:30. Mas já a genealogia de Lucas, que vamos ver mais tarde, ele toma a geração a partir de Maria, que é descendente de Natã, que é filho de Davi, e com relação a esse não há nenhuma restrição. Além do que, na genealogia de Lucas, ele vai passar por Davi, vai passar por Abraão, e ele vai chegar até Adão, e finaliza dizendo: e Adão de Deus, demonstrando com isso que Cristo é o homem perfeito que descende do próprio Deus. Amar genealogia, o estudo da genealogia, é amar a família do Salvador. Quando estudamos a árvore genealógica de Cristo, nós vamos poder conhecer através dos personagens todo o Antigo Testamento. Com relação ao nascimento de Maria, é uma história bastante conhecida de que Maria era uma jovem desposada de José e que por revelação do anjo ela seria a mãe do Salvador. Ficaria então concebida pela ação do Espírito Santo. Quando saiu a notícia da sua gravidez, José, não sabendo do que se tratava, pensou em deixá-la secretamente, tendo em vista que ela seria acusada de prostituição ou de adultério e seria apedrejada caso ele a acusasse, segundo a lei Deuteronômio 22 e 23. Entretanto, em sonhos, o anjo lhe informou que o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Assim José a recebeu e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Portanto, depois disso, passaram a ter uma vida normal, inclusive vindo posteriormente a ter filhos e filhas, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 13 e verso 55. Por ocasião do nascimento de Jesus, vieram os magos do Oriente. Não se sabe ao certo que países eram esses e nem a origem desses homens, se eram judeus que estavam dispersos ou se eram realmente persas, babilônicos ou arábios. O certo é que esses homens vieram procurando por Jesus em Jerusalém, o que despertou o ciúme de Herodes, que ao indagar acerca de onde o Cristo viria, sabendo se tratar pela profecia que seria em Belém, ele então ordenou o morticínio, a mortandade de todas as crianças de 2 anos e para baixo. Antes que isso acontecesse,
também avisado em sonhos, o Senhor orientou José a fugir para o Egito e lá permanecendo até a morte de Herodes, o perseguidor. Depois da morte de Herodes, outra vez, ele foi orientado a voltar para Israel e chegando de volta à sua pátria, sabendo que o filho de Herodes, Arquelau, estava governando a Judéia, ele então sobe para morar em Nazaré. As referências estão no manual. Jesus começa o seu ministério por volta de 30 anos de idade, segundo o evangelista Lucas. Entretanto, todos os evangelistas dão como início do ministério o seu batismo. Mateus registra isso no capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas no capítulo 3 e João no capítulo 1. Assim, Jesus começa o seu ministério se apresentando a João para o batismo, que tinha um sinal que aquele a quem ele visse descendo sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba seria o Cristo. Ao se aproximar, vendo João Batista se tratar do Cristo, ele recusou em princípio a batizá-lo, dizendo que ele é quem carecia de ser batizado por ele e que ele não poderia batizá-lo. Jesus disse: convém cumprir toda a justiça, restaurando assim a justiça divina, que é a base da equidade. Então, a partir daí, a obediência à palavra de Deus é restaurada. Após o batismo, Jesus então é submetido à tentação que está registrada em Mateus capítulo 4. 4 tentações, sendo a primeira tentando Jesus na autoexaltação, a segunda para a autoconfiança e a terceira, quando ele diz para adorá-lo em troca de toda a glória do mundo, em relação à idolatria. Mas o Senhor, citando 4 passagens do Antigo Testamento no livro de Deuteronômio, colocou o diabo em retirada. Em seguida, no livro de Mateus, nós vamos ver os discursos interpretativos de Jesus. É uma série de discursos que é apresentado em Mateus, que o aluno deve estudar isso pormenorizadamente, cada sessão desses discursos, sendo que o primeiro são os discursos interpretativos da lei, que estão registrados em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, também no capítulo 12 e em Mateus 15, 19. Depois nós temos o segundo grupo de discursos, que são os discursos instrutivos do reino de Deus, que está em Mateus 13, uma série de parábolas que o Senhor ministra em forma de discurso. Lembrando que a parábola do semeador, quando questionado pelos discípulos por que Jesus não falava claramente, Jesus então responde dizendo que aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ouvintes não. Então é uma grande revelação do Senhor ali na parábola do capítulo 13, do semeador. Depois nós temos um grupo de discursos instrutivos e discipuladores, que é todo o capítulo 10 de Mateus. Passamos depois para o quarto grupo de discursos, que são os exortativos. As repreensões e exortações que Jesus faz para os fariseus e saduceus, a quem ele atribui a pecha de hipócritas. E por último nós temos os discursos proféticos, que são registrados em Mateus 24 e 25. Em relação aos discursos interpretativos da lei, nós vamos observar que os capítulos 5 e 7, cujos correspondentes está em Lucas 6, a chave está em Mateus 5,17,
quando Jesus disse que ele não veio abrogar a lei, nem destruir a lei, mas ele veio cumprir. Quando ele diz que veio cumprir a lei, Jesus começa a ensinar o sentido que ela deve ser entendida e cumprida no reino dos céus. Ele tinha autoridade como rei de estabelecer leis e padrões que regulam o seu reino, não destruindo e nem desconsiderando o que fora estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Assim, ele faz uma transição entre a lei do Antigo Testamento e do Novo. Observa-se que a velha aliança exigia que a transgressão da lei deveria ser por um ato literal, ou seja, quando ela dizia não matar, só era transgredido se alguém tirasse a vida do semelhante. Já na nova aliança, a lei é transgredida apenas pelo ódio ou pelo rancor, segundo Mateus 5, 21, 26. Da mesma forma, o adultério. No Antigo Testamento, um homem, para adulterar com uma mulher, deveria se relacionar sexualmente com ela. Já no reino de Deus, basta apenas o desejo impuro no coração, segundo Mateus 5, 27 e 28. Esta era a forma que se deveria interpretar a lei que fora dada por Moisés. Ela é o alicerce da fé cristã e não deve ser eliminada, desconsiderada como querem alguns ensinadores. Ela é a base e o fundamento da igreja e do reino de Deus na terra. Muito bem. Em seguida, o Senhor passa a dizer, atribuir às pessoas que são bem-sucedidas e felizes no seu reino. Diferentemente da lei humana, bem-aventurados no reino de Deus não são os ricos, mas os pobres. Felizes não são os que riem, mas os que choram. E somente verão a Deus os que são puros de coração, bem como serão saciados e fartos não aqueles que têm um celeiro abundante, mas aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, esses sermões interpretativos da lei lançam luz sobre como nós devemos entender os discursos de Mateus, capítulo 5 ao capítulo... Quanto aos discursos instrutivos do reino de Deus que compõem as parábolas, nós já nos referimos à parábola do capítulo 13, do semeador. Elas têm o intuito de fazer separação entre aqueles que têm um coração como uma terra fértil, que está pronto para receber a semente e produzir, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem, e essa palavra frutifica no seu coração. Mas aqueles de coração empedernido, coração duro, como o terreno à beira do caminho, ou aqueles que produzem os espinheiros, são aqueles que, não tendo uma fé firme, não tendo uma fé autêntica, mas apresentam uma certa quantidade de incredulidade, eles ouvem, mas o coração rochoso não deixa nascer a palavra, e ela se torna, então, muito fraca, e ela não resiste às intempéries e acaba morrendo, bem como alguns que são sufocados como a semente que nasce em terrenos espinhosos. As parábolas devem ser entendidas e interpretadas no todo e não multifacetadas como fazem alguns intérpretes, principalmente quando eles querem atribuir valores ou interpretação aos elementos da parábola. Por exemplo, não interessa quem é a mulher ou o que significa as 3 medidas de farinha e a própria farinha. O que se deve observar é a comparação do crescimento do reino, que segundo Jesus é semelhante à mulher que, tomando 3 medidas de farinha, colocou sobre ela um pouco de fermento e esperou até que tudo levedasse, ou seja, ela cresceu
com apenas uma pequena quantidade de fermento. O que interessa é o crescimento, você ver a história como um todo, e não dizer que a mulher é a igreja, ou que a mulher é Israel, ou que a mulher é quem quer que seja. Até porque não fecharia o fato de que o fermento aqui é usado no sentido positivo, mas no contexto geral da Bíblia, o fermento é sempre tido como de natureza pecaminosa. Toda parábola deve ser interpretada então nessa ótica, ou seja, o que significa na história como um todo, não importando seus elementos e personagens.